A mensagem que eu vou me trazer esta noite é a respeito da unção de alegria. Alguém aqui sabe o que é unção de alegria? Talvez você já ouviu falar de unção do riso, né? O pessoal imagina que é a unção do riso. Uma vez minha mãe contando para mim que ela foi em um monte orar com os irmãos, diz que chegou um certo momento ali que um irmão caiu na gargalhada e começou a rir, desbruxava na terra lá e rindo. Aí o pessoal disse: olha, é o Espírito Santo fazendo cosquinha nele. Quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando, será que o Espírito Santo não tem mais o que fazer, não? Está fazendo cosquinha nos outros no monte? Mas não é isso que eu quero falar, não. Hoje eu quero falar sobre a unção de alegria, a unção de Jesus. Amém? Abra as vossas Bíblias em Salmo de número 45, Salmo 45, verso de número 6. Salmos, número 45, verso de número 6, que diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegra. As filhas do rei estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, olha, inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu Senhor. Adora-o. Amém? Curve as vossas cabeças, vamos orar neste momento. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te adoramos. Te agradecemos, ó Senhor, pelo momento aqui de adoração, por todos os louvores entoados aqui esta noite. Mas eu te peço, ó Senhor, que neste momento, não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Senhor, que a tua palavra possa rasgar os nossos corações, que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. Eu te peço nesta hora, Senhor, que a semente que for semeada produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda a seta maligna que veio para atrapalhar o curso da tua palavra. É o que eu te peço, ó Senhor, que o teu nome seja glorificado no nosso meio, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Ao longo da história, nós tivemos diversos reis, diversos presidentes, diversos ditadores, que ergueram grandes reinos. E o propósito deles era conquistar a terra inteira. O propósito dessas pessoas era dominar toda a terra. Assim foi no Império do Egito, o Império da Babilônia, o Império da Síria, o Império dos Medo-Persas, o Império de Alexandre o Grande, que era da Grécia, o Império de Roma, e por último agora o Império do Anticristo. Todos esses grandes reinos, todos esses impérios, eles almejavam uma coisa: o domínio total de toda a terra. Mas eles têm uma coisa em semelhança, uma coisa que é semelhante entre todos. Durante todas as épocas, todos eles são semelhantes. Sabe por quê? Porque eles tiveram um começo, tiveram um fim. Eles começaram, mas eles morreram. Eles começaram um grande império, mas o seu império caiu. Mas o que eu vejo nesse salmo é o salmista declarando para o Senhor: Senhor, o teu trono, ele é eterno. Senhor, o teu domínio é eterno.
sempre tu és Deus. O reino do nosso Deus nunca teve um começo e jamais terá um fim. O reino do nosso Deus, ele é eterno, ele dura para todo sempre. As pessoas que confiaram nos reinos terrenos, elas se frustraram, porque um dia caíram. Mas aquele que confia no domínio do Senhor, aquele que está firmado no trono do Senhor, aquele que está firmado em Deus, ele dura para sempre. Porque o nosso Deus, ele é eterno, ele não muda. Pode abrir o sol, Deus, ele continua sendo Deus. Pode vir a chuva, tudo está nublado no seu dia, mas Deus, ele continua sendo Deus na tua vida. Deus, ele continua no controle da tua história. Ele continua no controle das nossas vidas. Nosso Deus não se esqueceu de nós. E quando eu vejo este versículo, ele diz: olha, Senhor, o teu trono é eterno. Por mais que um dia houve um querubim ungido que tentou usurpar o trono, tentou conseguir o trono que pertence a Deus, mas ele caiu. Então não há ninguém que possa se comparar ao nosso Deus. Não há ninguém que está acima do nosso Deus. Ele está no topo de tudo. Ele é tudo. E tudo, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Tudo que existe, existe porque Ele sustenta. Nosso Deus, ele é eterno. É por isso que a terra continua no seu lugar. É por isso que hoje nós temos vida, porque o Senhor nos sustenta. E o salmista, ele prossegue dizendo: Senhor, e o teu reino é eterno, e o teu cetro é um cetro de equidade, é um cetro de justiça. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Ele abomina a injustiça. Deus, ele aborrece a injustiça. Por isso que o salmista continua dizendo: tu amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso o teu Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. O que eu estou dizendo para você essa noite é que o nosso Senhor, ele ama a justiça, ele ama a santidade, ele ama a pureza, ele aborrece o pecado. Ontem eu estava ministrando aqui e eu falei a respeito de uma postagem que eu fiz esses dias no Facebook. Eu coloquei assim: se a ira de Deus foi capaz de fazer Jesus suar sangue, imagina o que está reservado para os inimigos de Deus. Eu fiz essa postagem e um rapaz comentou embaixo dizendo assim: inimigo de Deus é só Satanás. Nós somos pecadores, nós somos falhos mesmo, mas Deus nos ama. Deus ama o pecador. Eu falei, tudo bem, eu não vou contestar com o meu argumento. Eu só peguei lá Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? E todo aquele que deseja ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Está vendo que para Deus não existe meio termo? Para Deus, hoje eu estou com Deus, de manhã eu estou com Deus e à tarde eu estou de mãos dadas com o mundo. Não existe isso. Porque aquele que deseja ser amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Porque o nosso Deus é justo, porque o nosso Deus é santo. O cetro dele é um cetro de equidade, é um cetro que faz prevalecer a justiça. Eu digo para você, queira ser amigo de Deus, não seja inimigo de Deus não, porque eu nunca vi um inimigo de Deus prevalecer contra ele, nunca vi. Não há história para dizer que houve um inimigo que se levantou contra Deus e ficou de pé. Satanás, ele não está em posição de guerrear contra Deus, é por isso que ele luta contra a tua vida. É por isso que ele tenta frustrar os planos de Deus na tua vida. É porque ele não consegue abalar o trono do nosso Deus. Ele não consegue abalar o domínio do nosso Deus. E quando eu vejo este versículo, ele diz: amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria.
Irmãos, quer ser ungido com o óleo de alegria do Senhor? Aprenda a resistir ao pecado. Deixa o teu pecado, deixa o pecado de lado e receba a unção de alegria do Senhor. Você quer mudar de vida, quer que a sua vida seja mudada? Aprenda a se sujeitar a Deus, a resistir ao diabo, que ele vai fugir de você. Ele irá fugir de você. O que eu acho interessante é que quando nós lemos Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, ali vai dizer que Jesus ele foi levado ao deserto, mas ele foi cheio do Espírito Santo. E ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Eu digo para você que o deserto é lugar de humilhação. No deserto nós vamos ser tentados. No deserto você vai apanhar. Você vai apanhar. No deserto você vai receber propostas de Satanás. Sabe o que Satanás ele fez para Jesus? Satanás ele diz: Jesus, olha esses reis. Ele mostrou toda a glória do mundo, todas as riquezas. E ele disse: olha, tudo isso aqui é meu, porque me foi concedido a mim, porque me deram. Mas se você se prostrar e me adorar, eu te dou. Satanás ele tentou fazer uma proposta para Jesus, mas Jesus ele sabendo que se ele aceitasse aquela proposta, se ele começasse a amar as coisas do mundo, ele iria se tornar inimigo do Pai, inimigo de Deus. Então naquele momento ele diz para Satanás: vai-te, Satanás, está escrito, somente ao teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Eu não preciso da glória do mundo, eu preciso é da amizade do meu Pai, eu preciso é do amor do meu Pai. Eu escolho adorar a Deus, eu escolho adorar a Deus. E naquele momento, quando ele resistiu a Satanás, pelo poder da palavra, Satanás teve que fugir dele, porque a unção do Espírito Santo veio sobre Jesus. E naquele momento que ele resistiu Satanás e que Satanás foi embora, o Espírito Santo tirou ele do deserto. O que eu estou querendo dizer para você é que a sua estadia do deserto depende de você, do quanto você vai aprender a resistir a Satanás e o pecado. Sabe por quê? Porque no deserto você apanha, você chora, você é humilhado. Mas quando você vence no deserto, quando você aprende a lição, Deus ele te tira do deserto e te coloca na terra prometida. Na terra prometida, na terra que ele te prometeu. Se você ler no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, vai dizer que Jesus ele entrou cheio do Espírito Santo no deserto. Mas quando ele saiu do deserto, ele saiu na virtude do Espírito Santo. Ele saiu cheio do poder do Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo no deserto. E é o primeiro discurso, a primeira mensagem que Jesus fala para todos depois do deserto é: o Espírito de Deus está sobre mim. E ele me ungiu. E ele me ungiu para abrir os olhos dos cegos. Ele me ungiu para anunciar o dia da salvação, o ano aceitável ao Senhor. Ele me ungiu para curar os quebrantados e contritos de coração. Irmãos, esse deserto é uma escola para a tua vida. Quando você sair desse deserto, você pode estar apanhando hoje, mas quando você sair desse deserto, você vai sair preparado para vencer, preparado para conquistar, preparado para colocar, desfazer as obras do diabo. É isso que o Senhor deseja. E essa foi a unção de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, você acha que ele veio passear aqui na terra? Você acha que Jesus Cristo estava lá sentado no seu trono e falou assim: ô pai, aqui está tão, tá tão chato, acho que eu vou dar uma volta lá na terra. Você acha que ele veio fazer isso na terra? Eu vou curar alguns enfermos lá, eu vou falar algumas palavras. Você acha que Jesus Cristo veio passear na terra? Eu digo para vocês, Jesus Cristo ele veio buscar uma noiva. Ele veio escolher uma noiva para ele, por isso
isso que ele veio aqui na terra. Ele veio buscar uma noiva pura, uma noiva santa. Ele veio buscar uma princesa que se tornará uma rainha para reinar com ele eternamente. É por isso que o Senhor veio à terra. É por isso que o Senhor veio à terra. Mas eu fico imaginando, nós, simples seres mortais, para o seu casamento, você escolheria qualquer pessoa? Os rapazes solteiros aqui, que estão buscando a Rebeca do Senhor, né? Estão buscando a prometida de Deus. Se um dia você fosse lá no lixão e tivesse uma menina rolando lá no lixão, fedida, sem tomar banho, comendo lixo, e o Senhor falasse para você: eis aí a tua prometida, o que você falaria, Senhor? Você aceitaria? Falou: Senhor, poxa, eu te dou o meu melhor, o Senhor me dá isso aqui, Senhor? Ou você já levaria ela direto para o altar? Claro que não. Ou talvez você que está buscando aí, né, seu prometido, está buscando aí um homem de Deus, aí você vê o homem de Deus rolando lá na lama, abraçando porco, beijando os porcos, fedendo, e o Senhor fala: ó, esse é o teu prometido. Você casaria com ele? Irmãos, eu fico pensando nisso, sabe por quê? Porque se para nós, simples seres mortais, nós somos seletivos com aquelas pessoas que nós vamos ter intimidade, imagine Deus. Imagine o Senhor Jesus, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O nosso Deus, ele é seletivo. O nosso Deus, ele quer o melhor. Ele quer o melhor. Por isso que ele veio nessa terra buscar uma noiva que o agrade. Mas só que todos nós estávamos mergulhados no pecado. Todos nós estávamos mergulhados no mar de lixo de pecado. Todos nós estávamos no lamaçal do pecado fedendo. Esses dias eu estava vendo um testemunho na internet, se chama no YouTube, é um testemunho de um ex-testemunha de Jeová. Ele conta no seu testemunho que certa vez ele estava firme na casa do Senhor, ele se converteu, estava firme, estava buscando, até que apareceu uma menina linda. Ele disse que a beleza dela era extrema, e ele começou a namorar essa moça, mas ela não era da igreja. E toda vez que ele queria ir para a igreja, ela falava: vamos passear no shopping. E ele ia. Vamos fazer isso todas as vezes na hora de ir para o culto. E ele começou a se esfriar. Ele começou a deixar os caminhos do Senhor. E tudo isso resultou no quê? Na prostituição. Ele começou a praticar a prostituição. Prostituição diante de Deus não é somente aquele que vende o seu corpo, mas é todo solteiro que pratica o ato de relação sexual fora do casamento. Para Deus é prostituição. E naquele momento ele começou a se esfriar, ele começou a se distanciar da igreja, até que um dia ele se arrependeu. Ele chamou o pastor, confessou o seu pecado, pediu perdão a Deus, e ele se reconciliou com o Senhor. E ele disse que um certo dia, essa namorada dele foi na sua casa. Ela apareceu para ele. Diz que ali, como de costume, ela se despiu na frente dele. Irmãos, mas ele disse que naquele momento, Deus abriu os olhos espirituais dele. Deus abriu os olhos espirituais dele, e ele não via mais uma mulher sem roupa, ele via um cadáver podre, que vermes saíam da sua pele. Ele disse que ele ficou tão assustado com aquela visão, e um cheiro tão horrível, um cheiro podre saindo daquela mulher, que ele começou a sentir nojo dela. E o Senhor disse para ele: é assim que eu vejo todos aqueles que estão no pecado. É assim que eu vejo, sabe por quê? Porque o pecado está matando ela, o pecado está destruindo ela por dentro, e logo, logo ela vai morrer. Irmãos, isso é terrível. O pecado, ele mata. O resultado do pecado, daquele que vive na prática do pecado, é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Em Provérbios 8 diz: aquele que peca contra mim violenta a sua alma. Aquele que peca contra mim ama a morte.
Todos aqueles que se agradam de viver no pecado, eles estão se mutilando, estão se matando de pouco a pouco. Então, nesse momento, quando eu vejo o Senhor olhando para a humanidade em pecado, Deus, ele vê a humanidade podre, com bichos, com vermes saindo dos seus corpos, porque o pecado cheira mal diante da narina do Senhor. O pecado é a vergonha do homem, é a vergonha. O pecado, ele é o desprezo. Deus, ele despreza, por isso que Deus, ele não suporta o pecado. Mas como eu li nesse salmo aqui, diz que o noivo, diz que o rei, ele sai do seu palácio de marfim, ele sai com cheiro de mirra, ele sai destilando, as suas vestes cheiram a mirra. E eu fiquei pesquisando o que significa mirra. Mirra, ela significa poder da morte de Cristo. Sabe o que isso estou querendo dizer para você? Que Isaías 53 diz assim, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si a nossa vergonha, Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que lhe trouxe a morte, o castigo, a morte dele nos trouxe a vida, o seu castigo nos trouxe a paz, a sua vergonha, o seu desprezo ele levou na cruz do Calvário. Pelas suas enfermidades, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele morreu para te dar vida, ele morreu no teu lugar. E consequência disso, consequência da sua morte é o seu sangue sendo derramado. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos limpa de toda morte, de todo passado, de todo pecado que nos traz a morte. O sangue de Jesus Cristo nos purifica. Eu quero dizer para você hoje, se lave no sangue de Jesus. Purifique-se no sangue de Jesus. É por isso que ele morreu, foi por mim e por você. Porque Deus, ele se cansou de ver o homem podre morrer. Por isso que ele veio à terra, morrer por mim e por você, para tirar o nosso desprezo e a nossa vergonha. Ele morreu por nós. A mirra, ela foi na morte de Jesus. Nicodemos, José de Arimateia, eles enrolaram Jesus com mirra, enrolaram as vestes, um pano com mirra. E mirra, irmãos, era uma preparação. Se você ler o livro de Esther, você vai ver que Esther, quando ela foi candidatada a ali se tornar a rainha do reino, ela não foi assim, você hoje vai dormir com o rei, você vai conhecer o rei, pronto, acabou, não. Trocou a veste dela e ela foi direto, não. Não foi assim. Primeiro, ela ficou 6 meses tomando banho de mirra. Era uma preparação para se encontrar com o rei. Era ficar 6 meses tomando banho de mirra. Sabe por quê? Porque eu descobri que a mirra, ela é medicinal, ela cura feridas. A mirra, ela cura feridas. O cheiro do nosso noivo cura as feridas do nosso coração. O sangue de Jesus Cristo cura as feridas que o pecado fez na tua alma, que o pecado fez no teu espírito, que o pecado provocou no teu corpo. O sangue de Jesus Cristo nos traz a cura. A mirra do Senhor. Então lave-se nessa mirra. Limpe-se nessa mirra. E a mirra, ela é um desodorante. Estava pesquisando, ela era um desodorante. Irmãos, você já imaginou se não houvesse desodorante na face da terra? Meu Deus, tinha que ter um banco para cada membro aqui. 10 metros de distância. Já imaginou se não tivesse pasta de dente para você escovar os seus dentes? Ninguém conseguiria falar com você. Somente filme, né? Que o casal acorda rindo, um abraça o outro, conversa com o outro.
Porque nós precisamos nos lavar todos os dias. Nós precisamos tomar banho todos os dias. Você precisa passar desodorante todos os dias. Passa desodorante antes de trabalhar, irmão. É um conselho, tá bom? Quer ver a prosperidade no teu trabalho? Passa desodorante. Não vai fedendo pro teu trabalho, não. Temos que passar desodorante. Temos que nos cuidar. Porque nós fedemos. É assim também no sangue de Jesus Cristo. Você deve se lavar nele todos os dias. Todos os dias você deve se molhar com a mirra do Senhor. Você deve se envolver com o Senhor. Você deve provar da morte, do poder da morte do Senhor. Todos os dias você deve morrer para o mundo e viver para Deus. Todos os dias você deve fazer a escolha. Eu escolho servir ao Senhor. Eu escolho Deus. Eu morri para o mundo. Eu estou crucificado para o mundo e eu vivo na fé do Filho de Deus. Purifique-se no sangue de Jesus. Purifique-se no sangue de Jesus. E quando eu começo a discorrer um segundo elemento, um segundo óleo que foi colocado na morte de Jesus, que faz parte do cheiro do noivo, é o aloés. Era um perfume usado em circunstâncias especiais. Aloés. E o que eu achei interessante é que, mesmo a morte, mesmo na morte do noivo, mesmo na morte de Jesus Cristo, você não encontra mau cheiro. Você encontra o cheiro do perfume de Cristo. Quando você prova da morte de Cristo, quando você se mistura com Cristo, quando você prova do sangue, o sangue dele te purifica de todo pecado, o perfume de Cristo vem sobre a tua vida, e aquele mau cheiro do pecado, ele vai embora. É por isso que Paulo ele diz, porque para Deus nós somos o perfume de Cristo. Para Deus nós somos o perfume de Cristo. Porque quando Deus ele vai te visitar, ele não sente mais o mau cheiro do pecado, ele sente o perfume de Cristo. Ele sente a essência de Cristo em você, a essência do caráter de Cristo formado em tua vida. Segundo elemento da unção da alegria, o aloés, perfume de Cristo em você. Perfume de Cristo nas tuas palavras, perfume de Cristo na tua mente, perfume de Cristo nos teus pensamentos. É o cheiro agradável, é o cheiro que agrada a Deus. Mas eu não estou falando daquelas essências que eles falam, ó, essa essência aqui é semelhante à original. Compre essa essência de perfume que é igual ao original. Aí você compra aquela essência de perfume e sai por aí fedendo álcool, né? Quando você é alcoólatra, você está fedendo álcool, cara. Não, é a essência que eu comprei, essa essência barata, não estou falando disso. Eu estou falando da essência de Cristo. Da essência de Cristo. Por onde você passa, as pessoas percebem que tem alguma coisa diferente em você. Tem alguma coisa diferente na tua vida que eu não sei. Quando você passou perto de mim, eu senti algo diferente. É a essência de Cristo na tua vida. É a essência de Cristo em nós. Mas em Provérbios, em Eclesiastes 10 diz que uma mosca morta, ela exala mau cheiro, até mesmo dentro do perfume. Uma mosca morta, ela estraga toda a essência do perfume. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Existe um demônio chamado Beelzebub, o nome Baal-zebub, que ele se chama Rei das Moscas. E ele está de olho na tua essência. Ele está querendo contaminar a essência de Cristo em você. É por isso que ele fica lançando mosca morta no teu pensamento. É por isso que ele fica lançando mosca morta no teu coração. Porque ele quer contaminar a essência de Cristo. Ele quer invalidar esse cheiro que você tem de Jesus. Esse cheiro que você tem do noivo. Ele quer tirar de você, irmãos. Não deixe nenhum pecado
tem uma semente de pecado ficar no teu coração, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma mosca morta acaba com tudo, toda a essência que Deus está trabalhando no teu caráter. Não tenha nenhuma mosca morta de estimação. Não tenha nenhuma mosca morta de estimação. Joga isso fora. Joga esse pecado fora. Lança isso fora do teu coração. Guarda a essência de Cristo na tua vida. Guarda a essência de Jesus na tua vida. Não deixa a raiz da amargura ficar no teu coração. Não deixa a falta de perdão, a raiva, o rancor, o ódio, desejos imorais, pensamentos perversos. Tira isso fora, porque isso está estragando a essência de Cristo na tua vida. E o Senhor, Ele quer sentir o cheiro do seu filho. Deus, quando Ele te vê, Ele quer sentir o cheiro dele em você. Esse é o cheiro do noivo. Mirra e aloés. Persevera. Nós temos a missão, irmãos, de mantermos a mirra e o aloés conosco. Nós temos a missão de todos os dias nos lavarmos no sangue de Jesus e mantermos a essência de Cristo nessa terra. Mas você pode dizer, mas tem um terceiro item aí que você leu, que é a cássia. Certamente, porque na morte de Cristo, não fala que tinha cássia. Na morte de Cristo, eles enrolaram Jesus em um lençol com mirra e aloés. Mas e a cássia? Fiquei pensando, e agora? E essa cássia? Onde eu coloco essa cássia? Porque fala que o noivo tem cheiro de cássia. Eu pesquisando, irmãos, estava lá. Cássia simboliza o poder da ressurreição de Cristo. O poder da ressurreição de Cristo. Na morte dele, ele foi enrolado com mirra e aloés. Mas no terceiro dia, quando Marta e as Marias foram ungir Jesus, elas foram buscar um Jesus podre, um Jesus morto, um Jesus inchado no túmulo. Elas chegaram diante do túmulo, o anjo olhou para ela. Porque vocês estão procurando aquele que vive dentre os mortos. Ele ressuscitou. Ele estava dizendo, o Pai passou primeiro que vocês e ungiu ele com cássia. O Pai passou aqui e ressuscitou ele com o Espírito Santo. O Pai veio aqui, trouxe ele novamente à vida. Esse é o poder da ressurreição de Cristo. Esse é o poder da ressurreição. Guarda a mirra e o aloés, guarda o perfume do noivo, porque Deus, Ele vai derramar cássia sobre nós. Ele vai derramar o poder da transformação na nossa vida. É por isso que Paulo, ele diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A unção de alegria vai estar completa na nossa vida quando nós formos transformados. Quando nós formos transformados, aí ele diz que aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Então, disse a palavra escrita: tragada foi a morte na vitória. Nosso maior problema é a morte, não há solução para nós, para a morte. Mas Jesus já resolveu esse problema. Deus, Ele já resolveu esse problema. O que eu fico impressionado, irmãos, é que Paulo, ele fala que um é o corpo do anjo, outro é o corpo do animal e outro é o corpo do ser humano. Cada um de nós temos uma natureza diferente. Mas Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou, Ele inaugurou uma nova natureza. Por isso que João diz, ele vai dizer na sua carta: olha, nós não somos ainda o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é. Um corpo glorificado, um corpo
corpo transformado, um corpo incorruptível. Eu quero dizer para você, persevera na essência de Cristo, porque Ele vai vir buscar a sua noiva. Ele vai vir buscar uma igreja, uma noiva santa, uma noiva zelosa, uma noiva de vestes limpas. Não uma noiva misturada com o mundo, não. Uma noiva separada para Ele. Porque Ele é Deus. Ele escolhe o melhor. E tudo aquilo que Ele preparou, tudo aquilo que Ele fez, foi para mim e para você nos prepararmos para nos encontrarmos com Ele nos ares. Está entendendo a profundidade desse versículo? O noivo, Ele preparou tudo para mim e para você. E quando nós vemos esse versículo, diz mais lá para frente, que o rei, cheirando mirra, aloés e cássia, ele, por onde ele passa, ele deixa o seu cheiro, desde os seus palácios de marfim. E foram vistos as filhas de Deus, e do lado do noivo estava a noiva adornada de ouro puro de Ofir. Do lado do noivo estava uma noiva adornada de ouro de Ofir. Estava uma noiva separada, uma noiva que foi preparada para Ele. Irmãos, o que Jesus espera é esse dia de nos encontrarmos com Ele, de nós estarmos à sua destra. E diz que naquele momento, eu fico imaginando o noivo olhando para a noiva chorando, porque sofreu muito aqui nessa terra, a noiva chorando porque passou por grandes lutas, por grandes dificuldades, e o noivo dizendo para ela, olha, dizendo para mim e para você, esquece da casa do teu pai, esquece do teu povo, esquece das aflições que você passou lá na terra, porque o que eu tenho preparado para ti é muito maior. E diz em Apocalipse que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem dor e nem morte, porque as primeiras coisas foram passadas. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E o Senhor, Ele diz, esquece da casa do teu pai, porque é um momento de alegria, é a unção de alegria, é o momento de nós reinarmos com Cristo para a eternidade, pelos séculos dos séculos. Essa é a promessa para mim e para você. Essa é a promessa para mim e para você. Não é um reino terreno que começa e acaba. É um reino que quando começar nunca mais será fim. Quando nós estivermos do lado do noivo, nunca mais terá fim, e nós vamos reinar com Ele pela eternidade. E diz que o noivo, ele olha para a noiva e se afeiçoa, ele se alegra da beleza, da formosura da noiva. E eles dizem para ela, olha, Ele é o teu Senhor, adora Ele. Noiva, o noivo é o teu Senhor. Noiva, o noivo é o teu Salvador. Noiva, foi Ele que morreu por você, então adora Ele. Tudo que nós temos é adorar ao nosso Senhor. Não troque a adoração a Deus, não troque a adoração a Jesus pelas coisas deste mundo, porque este mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos orar. Quero convidar o nosso irmão Tiago para cantar o louvor. Vamos orar hoje, porque essa palavra foi para você, foi para mim. E o que tem dentro do seu coração que tem impedido a obra do Senhor? Qual a mosca morta que você precisa lançar fora essa noite? Que tem barrado as obras de Deus na tua vida? Vamos orar nesse momento, para que Ele possa derramar a sua mirra e o seu aloés essa noite. Que o perfume de Cristo possa se espalhar nos nossos corações. Que o perfume de Cristo possa encher os nossos corações. Que o poder do Espírito Santo possa mudar a tua vida esta noite.
porque a palavra de Deus ela é poderosa. Oremos neste momento.